e ele os abençoe, e ele os abençoa, de modo que se multiplicam muito, e o seu gado não diminui. Esse verso, como eu já falei, está contido no Salmo 107, e ele fala que Deus abençoa e faz com que também se multiplique a sua família, o seu povo. E quando ele abençoa também, ele não permite que o seu gado, esse gado aqui, ele está dizendo que sua renda, o que você tem, ela não vai diminuir. Não é por causa do novo, ou do crescimento da família, ou do novo membro, que as coisas vão diminuir, porque ele abençoa, protegendo, e o seu sustento está já provisionado para isso. Então, o Salmo 107, o salmista, ele fala da bondade de Deus em proteger os viajantes, na primeira parte, os encarcerados, os doentes e os que navegam de modo geral, e todos aqueles que são filhos de Deus, que estão com Deus. Então ele é dividido, esse salmo ele é dividido em quatro partes, e entre essas partes vem um refrão. Esse refrão é repetido a cada parte. Então, esse salmo é muito grande, ele tem 43 versos, então não tem como você fazer um trabalho melhor, uma explicação melhor, então está bem resumido, né? Então ele fala das dificuldades das pessoas, nossas dificuldades que nós temos dia a dia, ou na doença, ou viajando, ou navegando, né? E isso que acontece com todos nós que estamos aqui, e não tem como escapar dessas situações. Então ele fala que nós vivemos essa tribulação, nessa parte aí. Mas também ele fala também do livramento que Deus dá. Então Deus, ele intervém quando ele quebra cadeias, ele intervém quando ele apazigua o mar, né? Quando o viajante está no mar e o mar está revolto, e é um Deus que ele apazigua o mar. Então ele dá providências a todas as dificuldades que nós temos neste mundo. Para cada situação que nós temos, tem um Deus que nos socorre, um Deus que nos protege, que nos dá livramento. Mas para isso é necessário que haja um clamor, é necessário que nós nos entregamos a Ele, é necessário que busquemos a Ele, é necessário que entendemos que nós, pela nossa própria força, não conseguimos, não vamos conseguir sanar essas nossas dificuldades, essas nossas enfermidades, essas nossas doenças. Então há uma necessidade imensa que a gente clame ao Senhor. E na quarta parte é sobre o agradecimento. Então não adianta Deus nos livrar de nossas situações, de nossas dificuldades, se a gente não tem a capacidade de agradecer a Deus pelo que Ele faz por todos nós. E esse verso 38, Deus, também numa parte do Salmo, ele fala do que Deus faz por nós, também Ele livra, ele apazigua o mar, mas também há outras situações também que Deus faz também. Que às vezes está tudo bom, está tudo maravilhoso, e você esquece de agradecer a Deus pela sua vida que está ótima. Então, Ele também solta a sua mão. Aqui no Salmo de vocês, seria bom vocês lerem esse Salmo, que é muito, muito importante mesmo. Então Ele solta a mão. E aí, aquilo que era progresso, aquilo que era maravilhoso, começa a se tornar em deserto. Aí a gente às vezes fala assim, mas Deus está me castigando. Jó falava isso.
Mas Jó não tinha o entendimento que nós temos sobre Jó. Então Jó falava, Deus está me castigando, é Deus que está. Mas nós sabemos que quando acontece alguma coisa com a gente, é porque realmente nós pecamos mesmo. Você pode fugir, pode não fugir, mas você pecou e você tem que estar pagando por aquilo ali. Aí você, mas Deus está me punindo. Não. Deus não está me punindo. Deus soltou a sua mão, mas o que está acontecendo com você é consequência daquilo que você fez e que outras coisas, outras pessoas, outras situações te cobram. E você acha que é Deus que está te cobrando. Quando tanto não é Deus, porque Deus não quer o mal para ninguém, tanto é que quando você clama a Deus, Ele te responde, Ele te abençoa. Então, Deus é o Deus abençoador. Deus, o rei Manassés, por exemplo, fez tudo o que era ruim, né, no seu reinado. E Deus tirou ele. Aí outras pessoas, não foi Deus, outras pessoas vieram, prenderam Manassés, levaram preso, cativo, mas lá, na cadeia, lá na prisão, onde ele estava, ele lembrou que existia um Deus, e ele clamou a esse Deus. E aí ele fala, como é que o cidadão que fez tanto mal ao povo de Deus, e Deus ainda perdoou, porque ele clamou. E Deus trouxe ele de volta para ele reparar aquilo que ele fez de mal para o seu povo. Então Deus é um Deus perdoador. Deus sempre vai estar conosco se nós quisermos. Se a gente não quiser, se a gente procurar, Ele não vai estar conosco. Mas não é porque Ele não quer, é porque nós não permitimos que Ele não esteja conosco. E esse verso, eu li esse verso 38, mas assim, em função de ter chegado Natan, né, e aumentou a família, o pastor, e aumentou a família do Peniel. E falar para ele que Deus não permite, que as coisas vão diminuir, que a dificuldade vai aumentar porque o Natan chegou. Ele está dizendo, pastor, que é uma bênção do Natan e a igreja do Peniel. Ela vai se desenvolver, ela vai crescer e vai lhe ajudar a cuidar o melhor possível do nosso nome lá. E a conclusão desse salmo, ele conclui no salmo, nos versos 42 e 43, que ele fala assim: os retos veem isto e alegram-se, mas todos os inimigos fecham a boca. O verso 43 diz: quem é sábio, observe estas coisas e considere atentamente a benignidade do Senhor. Então, nós que somos sábios, nós que estamos aqui para ouvir a palavra do Senhor, daqui a pouco ela vem com todo o amor, com toda a honra, com toda a glória, entendeu? Nós estamos atentos a esse tipo de coisas. Nós estamos nos entregando ao Senhor. A igreja Peniel está aqui, se entregando aqui. E é isso que o Senhor quer. Amém?